Olha a Ética Brasil. Nesse momento de perplexidade nacional, quando a vida pública brasileira passa pela maior degradação moral de sua história, lembramos a postura exemplar do notável homem público brasileiro Pedro Aleixo. Em 13 de dezembro de 1968, na condição de vice-presidente da República, Pedro Aleixo, com altivez e coragem cívica, bateu de frente com o Conselho de Segurança Nacional, contestando o AI-5, que violava a Constituição Federal e suspendia os direitos elementares dos cidadãos. Na sequência, a junta militar destituiu Pedro Aleixo do cargo de vice-presidente da República. Ele perdeu o cargo, mas ganhou o respeito e a admiração do povo brasileiro por não abrir mão da dignidade e da ética. Olha a Ética Brasil. Não basta denunciar a corrupção, temos que planejar a solução. O Brasil está atravessando uma crise institucional. As ruas estão sendo tomadas por manifestações onde os cartazes ostentam reivindicações, indignação e até ofensas. Isso não é bom. Nenhuma liderança aparece que nos traga esperança ou mostre algum novo caminho a seguir. O governo, como solução, nos oferece um ajuste fiscal que penaliza fortemente a sociedade, o que nos parece que temos mais à frente uma reforma trabalhista. O que se precisa é ter novas propostas na área de saúde, na área previdenciária, na área de segurança, enfim, nos diversos setores da vida nacional. Note-se que é necessário que se extirpe definitivamente da vida nacional o excesso de burocracia e se imponha a transparência como primordial. É claro que essas propostas têm que vir montadas em cima de projetos de alta eficiência e modernidade. Frente aos sucessos alcançados, nós poderemos deixar um Brasil forte, fraterno, para que as próximas gerações possam orgulhosamente ostentar: eu sou brasileiro. Vitor Nosses, presidente nacional do PSC, Partido Social Cristão. Mineiro de Belo Horizonte, Vitor Nosses é presidente do PSC desde a fundação da sigla, em 85. Advogado por formação, ele foi candidato a vice-presidente da República em 94. Seu partido é hoje uma das principais legendas religiosas do Brasil. Vitor Nosses, muito obrigado por nos receber aqui na sede do PSC estadual. Prazer é meu, Jonathan. Agradeço essa oportunidade que a sua empresa está me dando de poder fazer algumas confidências. Vamos começar por uma questão que é pulsante e que temos assistido nos últimos dias, toda essa crise institucional no governo Dilma. O senhor e o PSC são favoráveis ao impeachment da presidente? Particularmente sou. Porque se deixar esse partido, digo sempre que de trabalhador não tem nada, se deixá-lo, nós vamos tomar um prejuízo inimaginável. Bom seria que ela renunciasse. Ou que outras forças, principalmente a força do povo nas ruas, determinasse a saída dela. Qual a leitura que o PSC faz desse momento político? A partir da posse de Lula, 12 anos atrás, montaram um esquema para não só ter o governo, mas principalmente o poder, para de modo arbitrário, discricionário, influenciar nos outros poderes. O poder executivo, tem o poder legislativo e o poder judiciário. Eles querem poder arbitrário para decidir a vida da nação e dos brasileiros à sua maneira, à sua ótica. O senhor se refere ao que aconteceu no Brasil em 64 como revolução e não como um golpe. É essa a compreensão do partido? O país não tinha outra alternativa senão fazer a revolução contra Jango naquele momento. Mas nos outros anos da ditadura militar houve cerceamento à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, houve fechamento do Congresso. Isso não configura uma ditadura? Momentaneamente, sim. O que é uma ditadura? Uma ditadura é um sistema de governo onde prevalece a vontade do ditador e ela se sobrepõe
aos 3 poderes. O Congresso estava aberto, a Câmara dos Deputados, o Judiciário funcionava, o Legislativo estava aberto, legislando e criando as leis. Houve sim uma orientação no sentido de não deixar que o Brasil se tornasse uma república comunista. Você vê que nosso patrono, Pedro Aleixo, foi contra o AI-5, o Ato Institucional número 5, porque ele sabia que esse cerceamento muito mais prejudica do que ajuda. Nós temos o Código Penal, o Código de Processo Penal, temos uma legislação maravilhosa que, se usada corretamente, coíbe qualquer abuso. E se fosse o contrário? E se eles tivessem ganhado essa revolução? Certamente nós todos estaríamos no paredão. Você não se iluda. Se houve alguns desvios na época militar, pode ter havido, foi 100 mil vezes menor do que está acontecendo agora. O governo socialista, do seu Lula e Dona Dilma. 2015 é igual a 64? Tem alguma coisa parecida. O PSC e o senhor seriam favoráveis a, mesmo que momentânea, uma intervenção militar, como alguns grupos têm pedido? Nós temos que nos preparar. Lula vocifera aí chamando a Venezuela, sei lá, Bolívia ou Cuba, se elogiam lá mutuamente, dizendo que estão preparados para uma guerra civil dentro do Brasil, outros querendo invadir o Brasil. Nós temos que ter forças armadas fortes, o nome já indica, forças armadas, para nos defender. Bom, presidente, o PSC ganhou mais visibilidade, notoriedade, com 2 episódios recentes. A eleição do deputado Marco Feliciano, em 2013, para a presidência da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, e no ano passado a candidatura do pastor Everaldo, vice-presidente da sigla, à presidência da República. Desses eventos para cá, o que mudou no partido? Praticamente nada. Eu acho o Feliciano um deputado muito valoroso. Ele conseguiu alavancar o partido e conseguiu mostrar algumas posições do partido. O slogan do partido é o ser humano em primeiro lugar. Não parece contraditório que um partido que use esse slogan, por exemplo, ponha barreiras à aprovação dos direitos civis aos casais homossexuais? Eu acho que ninguém pode ser nem a favor nem contra o homossexualismo. Isso é uma posição pessoal minha. O homossexualismo está aí desde tempos imemoriais. Agora, o que eu sou contra é você fazer lobby disso, é você fazer propaganda favorável dentro das escolas, é você incentivar através dos meios de comunicação falada, escrita e televisionada as crianças. O que nós podemos esperar do PSC para as eleições do ano que vem? Os nossos coordenadores políticos estão desenvolvendo um projeto para chegar em cada cidade e colocar isso dentro dessa ótica. Aqui você tem que colocar o partido como regra geral, abstrata e obrigatória, entendendo que o verdadeiro cristianismo não segrega, não exclui, não discrimina. Aceita todos, independentemente de raça, de cor, de sexo, condição social, política ou econômica. Bom, no ano passado, o senhor fundou um movimento chamado Guardiões da Pátria. Quem são os Guardiões da Pátria? Não são só os militares, somos todos nós, o povo brasileiro, homens, mulheres, jovens e crianças que amam incondicionalmente o Brasil, que amam a justiça, a liberdade, a fraternidade, a igualdade, a paz e rejeitam qualquer forma de ditadura do proletariado ou de quem quer que seja. Amamos profundamente a nossa liberdade de ir e vir e dispor do nosso futuro. Vitor Nossas, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer conversar com o senhor e sucesso na gestão do PSC. Eu que agradeço a você, porque a maior capacidade do ser humano é de questionar, é de contestar. Perdida essa capacidade, perdeu-se tudo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Nós que agradecemos. Olha a Ética Brasil. Eu quero peixe ser, eu quero o PSC. Partido Social Cristão. Queria ver, se fosse o contrário, na Revolução de 64.
O brasileiro pode ter todos os defeitos, mas tem uma rara qualidade: não é tolo. Desde o Brasil colônia, tendo que ludibriar os caprichos e ganâncias de El-Rei, desenvolveu, junto com os europeus e depois com os negros, todo aquele aporte que ele facultou o código genético aurido nas majestosas florestas da terra brasileira. Assim, tirava vantagem, com todas as precauções, quando vantajoso era, respeitando sempre a terra e sua cultura, em detrimento de outras crenças, por mais atraentes que sejam ou que tenham sido. No seu panteão presidia Tupã, o deus dos trovões. À noite governava Jaci, a lua, princesa da escuridão e protetora da reprodução. O respeito ecológico presidia tudo. Árvores, florestas, os mares e os rios ofereciam alimento em abundância e eram profundamente venerados. A ocupação do solo era regida por leis naturais e imemoriais que, respeitadas, garantia-lhes a sobrevivência e a subsistência. Era um povo feliz. Há quem pergunte em relação à colonização: quem colonizou quem? O europeu ou o indígena brasileiro? Este vivia em profunda harmonia com a natureza. Aquele, de tão civilizado, nem banho tomava, a ponto de merecer de El-Rei legislação que os obrigava a tomar um banho semestral caso quisessem coabitar com suas mulheres. E veio assim, desenvolvendo-se a nossa cultura, um profundo respeito ecológico dos índios e a ganância explorativista dos europeus que praticaram um dos 7 pecados capitais com a maior desenvoltura e desrespeito. Talvez essa herança maldita tenha permanecido. E o brasileiro, que não é bobo, mas por conveniência é de certa forma ingênuo, deixou-se levar pela falácia oca e mentirosa desse Partido Vermelho, que de trabalhador não tem nada, e acreditando em suas promessas vãs, elegeu um esperto analfabeto a presidente da República, que, tendo desgovernado por 8 anos, apoiou companheira por mais 4. Reeleita, todo esse desacerto de 12 anos, furtando descaradamente os cofres públicos, emergiu como um furacão que ameaça levar o Brasil à falência. A sorte é que, embora tenham conquistado o governo, não chegaram ao poder. Inspirados mais em Gramsci que em Lenine, aparelharam com sua roubalheira todos os estamentos do governo. Se ainda acreditassem na guerra revolucionária, aí sim estaríamos correndo gravíssimo risco. Aí, volto a perguntar, e se fosse o contrário em 64? E se os comunistas tivessem tomado o poder com Jango? Certamente a maioria do povo brasileiro já teria desaparecido por obra de um Stalin tupiniquim qualquer. Na Rússia foram mais de 50 milhões. Agora começamos a reagir e vimos a verdade. Seu Lula esbraveja aos 4 ventos que vai chamar o MST com a ajuda da Venezuela e Cuba para invadir o Brasil. Faz manifestações falsas e mercenárias que reúnem alguns gastos pingados. Dona Dilma, para ver se conserva os dedos, entrega os anéis ao PMDB. Cuidado, vamos reagir. Desde os idos de março de 2003, estamos lidando com a hipocrisia dentro do PSC, entendendo que hipocrisia, palavra que vem do grego e posteriormente do latim, é o ato de fingir ter crenças, virtudes e ideias que a pessoa verdadeiramente não possui. Elementos enrustidos, infiltrados no PSC e em muitos outros partidos, têm trabalhado árdua e incansavelmente, à custa das 30 moedas de prata de Judas Iscariotes, para garantir, paradoxalmente, vez que pregam o contrário, que o Brasil se transforme num regime socialista comunista
conduzido por Dona Dilma e seu Lula. Uns, no início do ano passado, premiaram o esperto analfabeto com nota 9 em 10, na esperança, quem sabe, de obter algum apoio político. Outros, no final do ano de 2014, de tão religiosos e devotos, transformaram-se, como que por um passe de mágica, de um dia para o outro, num dos coordenadores políticos de Dona Dilma. Triste país este que confia em pessoas dessa natureza. Entretanto, a ideia original que estimulou a criação em 1985 do Partido Social Cristão permanece incólume e prevalece. Oriundo do Partido Democrático Republicano, PDR, fundado por Pedro Aleixo no início da década de 70, como instrumento na luta em busca da normalidade democrática, o PSC continua a prestar relevantes serviços à nacionalidade e não permitirá nenhum sofista, por mais dissimulado que seja, venha turvar a superfície da água do poço tão dificilmente defendido por aqueles que ainda acreditam nos valores morais da honra, da dignidade e do respeito. Seria melhor que esses elementos fossem buscar outros partidos ou que tentassem fundar algum outro mais compatível com suas práticas pouco confessáveis. Os verdadeiros sociais cristãos não permitirão que eles prevaleçam e lutarão com todos os recursos disponíveis para afirmar o seu propósito de colocar o ser humano em primeiro lugar, independentemente de raça, cor, credo, condição social, política ou econômica. Que Deus assim nos permita. Nenhum outro grupo político que tenha assumido a presidência da República até hoje no Brasil procedeu com tamanho descaramento e cinismo quanto do partido que de trabalhador não tem nada. Agora, vendo esboroar-se o castelo de mentiras e lamentabilíssima administração que provocou prejuízo irreparável ao país e à estrondosa maioria do povo brasileiro, tratam do assunto como se fosse um bando de débeis mentais a caminho do hospício. Quem eles pensam que são? Os donos do Brasil? Compram entrevistas caríssimas e os aproveitadores de ocasião não metem esforços bajulatórios, regados a dólar, para exaltar personalidades falsas e falidas. Chegam ao despautério de pedir contribuições para complementar o caixa petista, para compensarem o furto descarado cometido ao longo desses últimos 12 anos. Não se surpreendam se alegarem que a população recebeu muita ajuda do governo e agora está na hora de retribuir. Ameaçam céus e terra, principalmente os meios de comunicação de massa, escrita, falada, televisionada e digitalizada, dependentes das benesses governamentais para sobreviver. Dão a entender que agora enxergaram o erro e, coitadinhos, pretendem fazer a meia-culpa esperando o perdão popular. Entretanto, não cessam a iniquidade. Querem continuar a tornar normal o que é pecado, crime. Que gente é essa, assim urdida, nos subterrâneos do inferno? Nem no apogeu nazista na Europa, nem no ventre murcho do stalinismo soviético, excluídas as matanças que podem não demorar, Deus assim não permita. Foi vivenciado e evidenciado tamanha desfaçatez e ignomínia, tal vergonha pública grave. Agora pretendem deixar o PT e sua estrela vermelha, que os abrigou no tempo das vacas gordas, para se aninharem em outras agremiações partidárias que os tolerarem e ficarem lá enrustidos até que os otários esqueçam seu comportamento deplorável, autoritário, criminoso e antidemocrático. Estejamos alerta.
quero peixe ser, eu quero o PSC. Partido Social Cristão.